Então, Machado de Assis, com o seu realismo, a gente vê, por exemplo, vai pegar uma obra Quincas Borba, ele faz análise psicológica dos personagens, do Rubião, da Sofia, né, do Cristiano. São análises psicológicas que nós temos no realismo. E Dostoiévski, ele faz isso com maestria. Então, o que as pessoas falam, a ênfase que se dá é nisso, nesse tipo de conhecimento que Dostoiévski tem da condição humana, de toda essa perspectiva existencial que ele tem quando ele vai olhar para uma realidade, uma realidade particular ali de um personagem. Então, a profundidade, a dimensão existencial de Dostoiévski, ela é fantástica. Então, Dani, a palavra está com você. Já? Já. Fique à vontade. Beleza. Mais uma vez, repito a frase de ontem. Os meus slides estão cada vez mais bonitos. Está ficando cada vez mais bonito. Inclusive, essa imagem aqui, essa questão sombria, né? Essa questão o que eu vou dizer? Da escuridão, né? Aquilo tem que ser oculto. Eu achei bem bacana essa imagem. Dani, deixa eu só falar uma coisa. Pode. É só uma observação. Pessoal, nós vamos encontrar nomes russos. Nós não vamos falar como russo, evidentemente, né? Eu vou. A gente não fala Harry Potter. Não, no inglês britânico, Potter. A gente não fala Potter. A gente fala Harry Potter, né? Brasileirada no russo. Uma brasileirada. Às vezes eu falo, no conto do Oscar Wilde, eu falei o crime de Lord Arthur Savile. Eu falei em francês, falei em inglês, como se fala em inglês, como se fala em francês. Mas russo a gente não vai fazer isso, tá? Então a gente vai ler literalmente, vamos abrasileirar os nomes. Vai lá, Dani. Né, cada um faz o que pode, né? O russo não deve ser nada muito fácil de aprender, assim como o alemão. As línguas latinas têm esse costume de serem mais fáceis. Mas eu sempre gosto de começar a leitura de qualquer livro com essa dinâmica de se dar uma situada na por que a ideia da escrita, quem era a pessoa, em que momento histórico, o que a obra influencia filosoficamente, porque a filosofia é o nosso campo de estudo. Então, a literatura, né, ela está intimamente ligada à filosofia. Inclusive, diversos filósofos, diversos nomes importantes pegam esse livro, Crime e Castigo, de Dostoiévski, e tem como base, faz ele como um guia para alguns estudos filosóficos das suas inquietações, das suas pesquisas também sobre a capacidade humana, ética, violência, justiça, que são conceitos que a filosofia traz e trabalha desde sempre. Aqui numa introdução do universo da literatura russa, por meio de Crime e Castigo, de Dostoiévski, é importante situar em obra em 3 níveis, que eu trouxe para vocês aqui. O panorama da literatura russa, que é aquela literatura que a gente, ao final, corta os pulsos, né? Porque é a tragédia. A trajetória intelectual do autor e o contexto histórico-filosófico que estrutura o romance. Então, essa é a primeira pegada que a gente vai abordar aqui. E, ao longo da leitura, a gente vai começar a perceber essas questões. Essa abordagem ajuda a perceber que o livro não é apenas uma narrativa policial ou psicológica, desculpa, mas um laboratório filosófico sobre a condição humana. O livro trata da condição humana.
O cenário do romance, Pablo, pode baixar um pouquinho? Vai baixando, por favor. Aqui, ó. Isso. Um estudante pobre chamado, como é que é o nome dele? Rodion Raskolnikov, vivendo na cidade de São Petersburgo, acredita ter desenvolvido uma teoria. Algumas pessoas extraordinárias teriam o direito de ultrapassar a moral comum para realizar transformações na história. Ele decide testar essa teoria assassinando uma agiota que explora pessoas pobres. É o que a gente tem inicial do livro. E aí, diante dessa pequena narrativa, a gente observa algumas reflexões que a gente já vai começando a fazer o esquenta, né, do livro. O valor da vida. Uma vida humana pode ter mais valor do que a outra, porque ele vai matar uma pessoa em prol daquilo que ele acredita. Se matar uma pessoa ruim pode salvar muitas pessoas boas, talvez o crime seja justificável. O fim justifica os meios. Eu posso tirar uma vida para salvar muitas outras vidas? O problema do homem extraordinário, essa pegada é incrível. Que existem muitas pessoas que se percebem extraordinárias, né? Na história, na política. E se existe algum tipo de pessoa que pode estar acima da lei. Porque ele, no livro, ele se acha tão bom, tão extraordinário, que ele pode tirar uma vida em prol. A gente vai ver, né? Não vou dar spoiler aqui do livro, mas é só uma reflexão que é necessário que a gente faça primeiro. E depois dele achar que ele é esse homem extraordinário, capaz de praticar um crime, né, vem o tribunal da consciência. Que eu acho que essa é a dor da existência humana. Por que ele sofre se acredita que estava certo? Se eu vou matar uma pessoa porque eu acredito ser melhor do que aquela pessoa e vou causar um bem maior a outras pessoas, por que ele tem crise de consciência? A culpa depende da lei ou da consciência? A culpa que ele sente é uma culpa legal, porque ele sabe que não pode matar, ou é uma culpa consciente, que ele sabe que não é correto matar as pessoas? Existe essa dualidade, tá? Se ninguém descobrisse o crime, ele deixaria de ser culpado? Aí a gente, no Anel de Giges, né, Pablo, lá de Platão, na República, né, se você está invisível, a gente tem na literatura, né, o Homem Invisível, a gente tem a capa do Harry Potter, que deixa daquela invisibilidade, né, ele falou de Harry Potter, eu me lembrei. E aí tem essa questão, né, se ninguém descobrir que eu matei, eu não tenho culpa. Ou o ser humano pode tentar justificar o crime racionalmente, mas não consegue escapar da própria consciência. Ah, eu matei o que eu precisava, a pessoa é um agiota, a pessoa explorava pessoas pobres, então eu matei. Então, assim, tentar se conformar racionalmente, uma explicação para si daquilo que você tem vontade de fazer. Então, acho que essas perguntas, mais do que a leitura, ela vai sendo explorada ao caminhar da leitura que a gente vai fazer. Panorama da literatura russa. A literatura russa no século XIX, quando foi escrito, é frequentemente considerada uma das mais profundas da história ocidental. Diferentemente de muitas tradições literárias europeias, que priorizavam o estilo, a estética, a literatura russa assumia um caráter existencial, moral e social. Autores como Alexandre Pushkin, é isso? Pushkin, Nikolai Gogol, Ivan Turgenev, Lev Tolstói e Fyodor Dostoiévski formaram um romance em um espaço de investigação filosófica sobre alguns temas. Esses que eu narrei, esses autores acima, são autores russos, tá? Que são autores conhecidos, que são tudo da mesma época, século XIX. Eles tratam da liberdade humana, desigualdade social, culpa e responsabilidade moral e espiritualidade e sentido de vida. Nesse sentido, o romance russo tornou-se uma espécie de filosofia narrativa. Existe um crítico literário chamado Mikhail
Bakhtin afirmaria posteriormente que os romances de Dostoiévski inauguraram a ideia de polifonia, isto é, múltiplas vozes filosóficas coexistindo dentro da narrativa. Então, a gente vai ver diversas filosofias, diversas vozes filosóficas, porque a liberdade humana, que perpassa pela desigualdade social, as questões espirituais do próprio homem, o sentido da vida, o que eu estou fazendo aqui, e a culpa e a responsabilidade moral. Eu acho que essa nos assola a vida inteira, né? Fazer ou não fazer, aquela questão da liberdade, que causa angústia. Até Kierkegaard, né? Pablo trabalha bastante esse autor, que fala dessa questão, né? Faço ou não faço? E isso acaba criando uma angústia. Continuo advogando ou me torno professora de filosofia? Isso causa angústia no ser humano. Escolho a profissão Y ou escolho a profissão X? Vou para... Não sei. Vou viajar para o Nordeste ou para o Sul? E aí você fica naquele conflito. E isso, né, traz essa angústia na vida de cada um. E a obra trata também em específico. O Pablo não gostou da imagem aqui do Dostoiévski, que a IA apresentou, mas tem um cenário assim meio russo, sabe? Que o russo é meio assim, né? Meio cara fechada, meio sisudo, meio carrancudo, sempre com esses sobretudos de lã, né? Porque na Rússia é muito fresquinho, né? Então eles precisam estar sempre muito agasalhados. Inclusive, ele, né, vai preso, vai para a Sibéria. A Sibéria é um lugar super fresco, né? Deve ser muito legal ficar preso na Sibéria. Então, eu trouxe aqui mais ou menos sobre o escritor, o pensador e testemunha de seu tempo, porque ele escreve sobre as questões também que o seu povo, os russos, estavam vivendo no século XIX. Dostoiévski, nascido em 1821 e falecido em 1881, não foi apenas um romancista, sua obra é inseparável de sua experiência biográfica e de sua reflexão filosófica sobre o ser humano. Então, tem ali, como eu falei ontem, né? O autor, o escritor, ele acaba dando pitadas da sua própria existência nas suas obras. Ou que ele é, ou que ele não é, ou que ele gostaria de ser. Então, se escreve com base nessas ideias, nessa ideia pessoal, acaba sendo transferida para os seus personagens também, e nessa obra em especial a gente vê essa questão que está acontecendo na Rússia, tá? Alguns acontecimentos decisivos na vida dele, sua participação em círculos intelectuais críticos ao czarismo. Tem uma série na Netflix que se chama O Último Czar. Quem puder ver essa série, ela é muito bem feita, ela é muito bem escrita e conta essa trajetória do czarismo na Rússia, que a gente muito pouco tem acesso. Na escola, a gente não vê a história russa, é muito específico. Alguns professores, alguns estudiosos buscam essa literatura, entender um pouco da Rússia, principalmente hoje que a gente está vendo esse estreitamento né, Ruana? Esse estreitamento da Rússia com o mundo ocidental, né, com as Américas, com a Europa. A gente tem esse estreitamento com a China, com o Oriente também. Então, por que a Rússia é desse jeito? Por que ela está agindo dessa maneira? Existe ali uma identidade russa que, como eu falei ontem, né, cada cenário existe a sua própria identidade. Então, Dostoiévski tem aqui a sua identidade também. Sua condenação e quase execução pelo regime imperial, a gente até viu hoje, né, Paulo, mais cedo, né, que tem ali uma pegadinha aí do malandro, vão matar ele, mas não matam ele, aí as pessoas acham que ele foi fuzilado, mas não foi fuzilado, por conta dessas participações em círculos intelectuais. É importante frisar que um intelectual, ele é uma pessoa perigosa, né, muitas aspas, para um regime que está ali sendo construído. Porque é uma pessoa que questiona, é uma pessoa que se reúne, é uma pessoa que traz posicionamentos. Então, todo mundo
que participa de círculos intelectuais, inclusive, né, Rubens Paiva, né, Pablo, tá nesse movimento também aqui no Brasil na época, com nesses círculos intelectuais, ele é capturado e morto. Não foi o caso de Dostoiévski, né, foi beneficiado pela dúvida, benefício da dúvida, para não sei se esse cara é bom, se esse cara não é bom, vou deixar ele vivo, vamos ver. Ele vai sendo exilado, ele vai a exílio na Sibéria, onde conviveu com criminosos e condenados. Ó, até essa experiência, bagagem pessoal para a escrita dele, do livro, e a sua profunda reflexão sobre a fé, sofrimento e redenção. Por que o livro fala sobre fé, sofrimento e redenção? Porque Dostoiévski, ele era cristão ortodoxo. Na Rússia, os ortodoxos são muito fortes. O cristianismo ortodoxo lá é predominante. Então, ele carrega essa bagagem cristã ortodoxa dentro dele também e que acaba refletindo dentro dos seus escritos. O tema, né, tem temas investigados por ele, que é a psicologia da culpa, a natureza do mal, que depois a gente tem vários filósofos tratando sobre isso, o conflito entre a razão moderna e a espiritualidade. Por isso, muitos filósofos e pensadores, como Nietzsche e Freud, reconheceram em Dostoiévski um dos maiores exploradores da mente humana. Quem sabe a gente consegue fazer um grupo de leitura de filosofia, né, de livros de filosofia, para poder explicar. Seria excelente se a gente pudesse ler os livros depois de Nietzsche, por exemplo, e Freud, né, muitas das coisas explicaria com base nesse livro que a gente vai ler. Nós temos esse desejo, né? Não sei se nós vamos criar esse ano, talvez ano que vem, talvez esse ano não dê para fazer isso, mas um grupo de leitura, sempre foi nosso desejo, né? Um grupo de leitura de textos filosóficos variados. Com estudo, né? Um estudo, mas assim, leitura integral, como a gente faz com os livros de literatura, né? Então, mas aí tem que ficar mais para frente. Vai, Dani. Desculpa. Aí a gente tem o contexto histórico, tá? A obra foi publicada em 1866 e a Rússia, nesse momento, estava em grande conflito. Fim da servidão, o czar Alexandre II da Rússia libertou milhões de servos, provocando mudanças sociais profundas e um processo de urbanização acelerado. Então, nasce a pobreza, né? Como aqui a escravidão gerou essa miséria no nosso país, lá também a libertação, né, dos seus servos também criou esse movimento de urbanização acelerado, trazendo essa consequência social. Porque quando não há uma política organizada para se fazer esse tipo de tomada política, esse jogo político, acaba trazendo mais prejuízo do que se imaginou. Logo, né, advém o crescimento da pobreza urbana, a cidade de São Petersburgo, cenário do romance, tornou-se símbolo da desigualdade social, da miséria e da alienação moderna. O que foi, irmão? Alguma coisa? Pablo? Não. Outra coisa. Tá. Não é... Ascensão de ideologias radicais. Jovens intelectuais russos discutiam teorias utilitaristas e nihilistas que defendiam a superação da moral tradicional. Dani, não tem nada a ver com você. As questões técnicas aqui. Tá. Parece um... Então pode passar aí. É nesse ambiente que surge o protagonista do romance, Rodion Raskolnikov, um estudante pobre que desenvolve uma teoria perigosa. Alguns indivíduos extraordinários teriam o direito de ultrapassar as leis morais em nome de um suposto bem maior. Então, a gente está vendo que essa ideia de eu posso fazer isso porque é melhor para todos. A trama como um laboratório filosófico, que a gente vai ver, a gente já viu lá em cima, né, que existem vários conceitos dentro desse único livro. A narrativa, né, conta a história do assassinato de um agiota cometido pelo ator principal. Porém, o crime não é o centro da obra. O verdadeiro foco é a consciência do criminoso, que a narrativa acompanha um conflito psicológico do protagonista, que ele começa a se culpar.
sua tentativa de justificar o crime racionalmente. Paro, vai baixando aí, por favor. O surgimento da culpa e do sofrimento moral. Dostoiévski transforma o romance em um estudo da consciência humana. Acho que eu estou repetitiva, porque a gente tem que ter essa ideia, porque é crime, vai falar de lei, vai falar de ordem, e não é isso que a essência do livro é essa questão da consciência humana. A gente tem aqui os conceitos literários, que é um romance psicológico, a narrativa mergulha profundamente na mente do protagonista, a polifonia narrativa, né, que é os personagens diferem posições filosóficas, eles expressam várias posições filosóficas diferentes. Tem o realismo social, a descrição da pobreza urbana mostra as contradições sociais da Rússia no século XIX, e a dimensão da moralidade, liberdade e redenção. Será que ele vai sofrer essa redenção? Será que vai conseguir? O romance dialoga com vários problemas clássicos da filosofia. Né? Acho que isso aqui pode passar. Tá ok, perdão. A teoria do autor principal sugere que certos indivíduos extraordinários poderiam violar a moral comum, uma ideia que dialoga com a discussão posterior sobre o Übermensch, que é o além do homem, de Friedrich Nietzsche, que é o super-homem. Não sei se todos aqui conhecem essa expressão de Nietzsche, do super-homem, aquele que tá acima do bem e do mal. A moral para ele é algo... Então, esse Nietzsche se socorre dessa psique encontrada neste livro para também poder fazer essa construção desse Übermensch. Inclusive, o Uber... Dá tchauzinho, pai. Hoje tem convidados. Inclusive, o aplicativo Uber, né, quer dizer em alemão além, não é isso, Paulo? Além. Então, além da ideia de transporte como se conhece, né? O Uber, ele é melhor transporte do que os transportes apresentados. Então, essa culpa e consciência, essa narrativa investiga se o ser humano pode escapar do julgamento da própria consciência. A gente consegue administrar as nossas culpas? A gente consegue administrar o nosso próprio julgamento das coisas que a gente faz? Porque não é uma coisa fácil. E o sofrimento e a redenção. O sofrimento pode se tornar um caminho de transformação moral e espiritual. Vai. Mas está acabando, tá, gente? Antes mesmo da consolidação da psicanálise freudiana, Dostoiévski já explorava temas fundamentais da psicologia. Lembrando que nessa época não existia psicologia ainda, tá? A cadeira não existia, era a filosofia, né? A filosofia que estuda as dimensões psicológicas da psique humana, né? Que são os conflitos internos da mente, a racionalização do crime. Eu preciso de uma desculpa, eu preciso me justificar. Eu nunca tenho culpa. A culpa é do outro. Se eu matei a mulher porque eu era uma idiota. Ela explorava pessoas pobres. A gente tem até a história do Robin Hood, né? Aquele que rouba dos ricos para dar para os pobres, né? O bandido bom, né? Então, assim, é bandido bom? É uma literatura boa para as crianças? Bem, ali não dá uma distorcida na moral, na consciência das pessoas, enfim, mas não é o caso aqui. Graças a Deus, os russos, eles são bem objetivos com relação à vida real, e eu gosto bastante. E o mecanismo de culpa e remorso. Freud considerava Dostoiévski um dos grandes observadores da psique humana. Antes mesmo da psicanálise existir como campo formal, ele já mapeava com precisão literária os mecanismos mais profundos da mente humana. Por isso que a gente gosta tanto da literatura, porque a literatura ela consegue pegar todos os aspectos e de forma exemplificativa, podemos dizer assim, trazer essa ideia conceitual, porque às vezes o conceito é tão vago, é tão abstrato, que a gente não consegue entender na nossa realidade. E quando a gente encontra na psique de uma pessoa fictícia, no caso aqui, né, do nosso autor principal, que vai sofrer essas problemáticas dentro dele, a gente consegue observar o que esse conceito traz, como que funciona, como que isso como as pessoas lidam com isso, até mesmo podendo chegar
como eu lido com esses conflitos também que eles atravessam a minha vida. Aí nós temos também, óbvio, né, que um crime, se existe um crime, há uma dimensão jurídica. Não sei das leis, as regras da Alemanha, ó, da Rússia. Não faço ideia como funciona lá, né, a justiça russa. Eu sei que lá é assim, escreveu, não leu, tá morto. Se eu não gosto de olhar para tua cara, não fico com a tua cara, tu tá morto. Então, quando vocês forem visitar a Rússia, forem passear lá, estudem bem primeiro a legislação para não poder voltar para o Brasil, porque senão é capaz de vocês não voltarem. O livro dialoga com questões de direito penal, né, que é um crime, né? Responsabilidade individual, eu matei mesmo, fui eu que matei, eu que tirei a vida daquela pessoa. A justificativa moral do crime e a punição e justiça. A pergunta central é profundamente jurídica e filosófica. Uma pessoa pode se colocar acima da lei? Aí a gente já vai percebendo aí aquela ideia dos regimes comunistas, nazistas, até mesmo um regime hoje democrático. Será que alguém está no poder judiciário, ele pode se colocar acima da lei para um bem maior? É possível isso? Isso é ético? Isso é moral? Como é que a gente trabalha isso dentro da gente? A gente só reproduz aquilo que as pessoas vão colocando dentro das redes sociais, jornais, a gente acaba sendo influenciado por essas notícias, mas a gente sabe realmente, né, fazer essa distinção psicológica e filosófica disso? A gente consegue isso, de alguma maneira? Dostoiévski responde explorando o contraste entre justiça legal e justiça moral. Porque, por exemplo, a justiça moral no nosso país aqui, e acredito também que seja em todos os países do planeta hoje, nem sempre as leis são justas ou são morais. Teve até aquele caso do braço direito lá do Hitler, né, Pablo, quando foi julgado. Como é que é o nome dele, hein? Esqueci aqui agora, que eu me lembro. Que ele falou assim, não, eu não matei ninguém, eu só cumpri a ordem. É um burocrata, o Eichmann, um burocrata do regime nazista. O regime nazista. A Hannah Arendt é convidada como observadora, né? Perfeito. Professora e faz o livro, né? O Julgamento de Eichmann. Então, também bem exemplificativo isso, né? É uma justiça legal, ele está errado em cumprir as ordens, mesmo sabendo que aquela justiça é imoral, você matar centenas, milhares, milhões de pessoas pela sua etnia. Então, assim, existe essa diferença de justiça legal e justiça moral, que eu acho que falta um pouco de discernimento nosso, tá? Na hora que a gente vai fazer essas análises. E mostrando que o castigo não se limita à punição jurídica, mas pode surgir da própria consciência. É a redenção que ele tenta, né? Pode passar, Pablo, acho que tá acabando já, gente. Eu fiz aqui isso aí é o meu. Não resisti. Por que ler Crime e Castigo hoje? Mais do que um romance policial, Crime e Castigo é uma investigação sobre o que significa ser humano. Que eu acho que o que está nos faltando hoje, eu acho que a filosofia já trabalha isso há muito tempo, e eu acho que está tão óbvio hoje que a gente precisa se identificar como ser humano. Eu acho que isso falta, olhar para si como humano, para conseguir olhar para o outro também como ser humano. Em um mundo marcado pela desigualdade, pela dúvida moral e a busca de sentido. Eu busco um sentido para mim, desde que esse sentido me beneficie. Aí a gente no utilitarismo não funciona dessa maneira, tá? Porque a gente precisa ter essa ideia de moralidade para mim e para o outro. Precisa ser uma via de mão dupla para a gente se entender como ser humano. E a obra permanece atual, por isso que é um clássico, porque coloca perguntas que continuam abertas. Existe justificativa para o crime em nome de uma ideia? Se eu tenho uma ideia, qualquer coisa que eu pratico, moral ou imoral ou amoral, justifica por essa minha ideia, essa ideologia, né, que a gente pode usar hoje esse conceito de ideologia, nos dias de hoje, tá?
A consciência humana pode escapar da culpa? Isso aqui salva os psicopatas, tá? Que não sentem remorso, não sentem culpa, eles estão a exceção à regra da psique humana. Mas um homem comum, um homem normal, ele consegue escapar dessa culpa? A sua consciência, ela toda hora que a gente quer esquecer uma coisa e a gente volta aquilo de novo? Dani, é porque o psicopata, a psicopatia seria uma patologia, seria uma má formação neurológica, né? Então eles... Isso, ele está fora por conta dessa não admissão da consciência como as pessoas possuem devido a essa má formação. Perfeito. Tá? O sofrimento pode transformar um indivíduo? A gente só se transforma no sofrimento, na dor? A gente também não pode se transformar no amor? Será que eu preciso sofrer para me transformar? Por exemplo, se eu vejo um ato de amor, um ato de redenção, um ato de cumplicidade, um ato de ser humano no outro, eu não consigo me modificar? Eu preciso sofrer as misérias da dor de ser humano para conseguir me transformar? Assim, ao entrar no universo de Dostoiévski, não apenas se descobre a literatura russa, mas também se depara com uma das mais profundas explorações literárias da moralidade, da liberdade e da condição humana. E, por fim, a pior prisão não é a cela de um tribunal, é a consciência de quem sabe que ultrapassou o limite da própria humanidade. Então, acho que é essa a frase que a gente vai começar aí a ler esse livro para saber como é ultrapassar o limite da própria humanidade. Se a gente consegue imaginar ultrapassar esse limite no outro, né? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Espero que tenham gostado. O Pablo está com uma cara de estar pensativo aí. Papo, o que houve? Tá tudo bem aí? Então, acho que é importante a gente começar o livro já fazendo essas reflexões para que a gente não caia num julgamento vulgar, né? Um julgamento coletivo, pobre. Eu falo vulgar numa questão de empobrecimento intelectual, que eu acho que o grupo é tão forte aqui, a gente tem essa capacidade de diálogo, que é uma coisa tão cara para mim e cara para todo mundo, para a humanidade, porque é o diálogo que nos faz, né, ser humanos. Então, é isso que eu queria dizer para vocês, e para a gente começar a ler o livro já com essas perspectivas críticas, que a gente precisa fazer essa autocrítica, essa autoavaliação sempre do que é ser humano. Tá bom? Pablo, pode acho que é para a gravação, né? Para poder entrar com o livro e a gente começar a leitura da obra. Eu acho que eu falei certinho, 11:01. E... Que frase, frases, né? Uhum. Essa última citação aqui, a pior prisão não é a cela de um tribunal, é a consciência de quem sabe que ultrapassou o limite da própria humanidade. É uma das citações... Acordei russa hoje, mas foi o inimigo que me inspirou. Cara, é uma das citações mais importantes da humanidade. Então tá bom. Deixa eu parar aqui, rapidinho.